E de imediato eu vou passar a palavra ao professor Carlos Augusto Maranhão Loyola, de quem eu tive a honra de ser aluno no recente curso de perícias médicas por EAD e presencial também da escola. Saudando o nosso coordenador, no momento em que o psiquiatra vai falar, o desembargador Favreto adentra. E eu também, para não correr o risco de que o psiquiatra possa prestar mais atenção na minha pessoa, vou passar a palavra para ele sem falar muito, tá? Para evitar qualquer problema posterior. Doutor Carlos, a palavra está com o senhor. Muito obrigado pela sua presença. Vamos lá. Todo mundo dormindo ainda ou não? Depois de uma palestra com as realidades assustadoras da engenharia do trabalho, né? Um tema bastante complicado e que vai muito além do nosso conhecimento prático. A gente vai falar um pouquinho mais de algo um pouquinho mais simples, não diria mais simples, mas pelo menos mais familiar, né? Porque ninguém nunca foi, a maioria, pelo menos de nós, nunca foi visitar lá, fazer perícia na Tigre ou em qualquer outra empresa e saber exatamente as irradiações, os toluenos e etc. Agora, ficar doente todo mundo já ficou. E no médico todo mundo já foi. Então, há um conhecimento empírico mínimo a respeito de avaliação médica. Aliás, isso é um pouco engraçado, porque o ser humano tem essa peculiaridade. A gente acha que se torna especialista muito fácil das coisas, né? Então, você contrata lá um arquiteto para fazer uma reforma na tua casa e, dá 2 semanas, você está dando palpite na arquitetura dos outros, né? A gente faz muito isso. Eu estou acostumado em consultório, depois de fazer algum diagnóstico mais importante para o paciente, convencê-lo, fazê-lo entender o diagnóstico. O teu diagnóstico é de transtorno bipolar e tal. Na sequência, as próximas consultas são necessariamente dele querendo diagnosticar todo mundo. Porque meu pai faz assim, faz assado, meu irmão é isso, assim. O que você acha, doutor? Eu acho que você é chato pra caramba, não tem que ficar diagnosticando ninguém, cuide do teu umbigo. Mas vamos lá. Toda vez que me chamam para falar sobre perícias médicas para vocês, né, da área do direito, eu sempre fico um pouco receoso de que forma eu vou abordar. Eu não posso ficar aqui estritamente técnico e vai ficar todo mundo viajando. Também não posso ser superficial demais, porque vocês não são mais superficiais. Aliás, nesses cursos virtuais, que o doutor Lucarelli acabou de mencionar, às vezes eu me surpreendo com o conhecimento de algumas pessoas. Ou tem alguém muito psiquiatricamente adoecido em casa, ou realmente estudou, porque não tem outro jeito. Então, mas para essa conversa aqui especificamente, eu achei interessante abordar um tema que, de certa forma, me surpreendeu a última vez que eu estive lá em Porto Alegre, que eu conheci o doutor Favreto, estava o Savares e tal. Foi a quantidade de vezes que eu ouvi a frase: a qualidade das perícias é um problema. Eu ouvi umas 10 vezes isso, para mais, né? Me apresentaram a 15 pessoas, as 10 falaram, umas 10 pelo menos falaram da má qualidade das perícias médicas. E eu achei importante falar em perícia médica no contexto geral, a gente tentar começar por aí, tentar entender um pouco melhor de que forma vocês, magistrados, podem tentar contribuir para a qualidade da perícia médica, sem querer tirar o meu da reta. Eu sei que a responsabilidade da qualidade da perícia médica, obviamente, é do médico. Não tem como fugir. Mas talvez a gente tenha que afinar alguns contextos para que vocês possam facilitar ou disponibilizar a maior chance possível que essa perícia seja feita adequadamente. Então, é óbvio que a qualidade da perícia médica ela vai estar diretamente relacionada ao perito. Então, a capacitação técnica desse perito, o seu investimento pessoal em aperfeiçoamento. Um cara que era um bom perito médico há 30 anos atrás, ele pode não ser mais. As coisas mudam muito rápido. Tanto os conceitos médicos quanto os próprios conceitos necessários para a boa perícia.
com os próprios conceitos do que o juiz precisa daquela perícia. Então, isso a gente tem que estar antenado, né? Essa equipe de peritos que está trabalhando para vocês, ela parou no tempo ou ela, de certa forma, mantém-se atualizada, seja qual for a sua maneira, né? Seja mantém-se atualizado participando de cursos, mantém-se atualizado fazendo um grupo de discussão, mantém-se atualizado de que forma? A outra coisa específica do médico em relação, do perito em relação à qualidade da perícia médica, isso é fácil de vocês verificarem, uma dinâmica matemática de quantas perícias esse cara faz por mês, por dia, qual o tempo que ele disponibiliza para fazer essa perícia médica. Então, eu não sei se aqui tem muita gente do interior, de cidades menores e tal, e que chegam à condição de vocês quase serem reféns do perito, porque se perder um perito, não acha outro. Mas o fato é que a matemática ela vai ser objetiva, que se o sujeito está fazendo 300, 400 perícias por mês, não está fazendo com qualidade. Assim como, se vocês estão dando 1000 sentenças por mês, também não conseguem manter a qualidade. Eu acredito que tem gente que tem que mandar ver 1000 sentenças por mês. Por quê? Porque todos sofremos pressões de algum lado, né? Aliás, tem alguns pacientes juízes e eles pipocam sempre nas vésperas da correição. Então, eu estou relativamente acostumado com isso. Vem estável, está tudo bem, chega 2 meses antes, começa. Já sabe o que aconteceu. Então, são pressões que todo mundo sofre de alguma forma, mas... E aí? Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai conseguir concatenar? Qual é o número certo? Não tem um número certo. Às vezes tem perito que faz só perícia médica, obviamente esse cara vai fazer mais perícia. Agora, tem perito que não, que divide meio a meio a vida, perícia e consultório. Mas o fato é que o cara que está fazendo as perícias em 20 minutos, 3 dias seguidos faz 25 perícias, cada perícia é 25 minutos. É óbvio que ele tem um desgaste pessoal, é óbvio que ele vai ter dificuldade em manter a qualidade daquilo que ele está fazendo. Tá, mas a minha vara do interior tem que chamar um perito de fora, e aí ele vem, fica um dia, faz um monte de perícia. Eu também faço isso. Também dirijo vários quilômetros para fazer perícia fora, e aí, obviamente, fica mais fácil de vocês me convencerem a isso, se vocês concentrarem a quantidade de perícia. Mas não é por isso que eu vou ficar forçando a barra do juiz. Não, eu vou, mas eu quero fazer perícia a cada 20 minutos. Porque meia hora, putz, já está no talo ali. Meia hora já é o mínimo da qualidade. E é óbvio, tem algumas perícias, você marca lá, sei lá, 12 perícias, tem umas 3, pelo menos, que, graças a Deus, são super objetivas e fáceis e que você vai usar pouco tempo, que você vai utilizar nas outras, que a grande maioria vai precisar de mais de meia hora. Então, esse é um fator importante para vocês identificarem a qualidade do perito. Qualidade no sentido de que, o que será que esse cara está escrevendo? Será que ele avaliou direito o caso ou ele escreveu já a perícia na noite anterior, quando ele estava estudando o laudo? Então, essa é uma questão importante. Outro fator importante para o perito em si é a total imparcialidade, né? E essa questão da imparcialidade talvez seja algo que cada perito precise treinar mais adequadamente, porque o perito em si não tem um treinamento, digamos, que o juiz tem para ser imparcial. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que na área da psiquiatria a gente tem que obrigatoriamente aprender a ser imparcial para poder trabalhar. Eu não consigo atender um pedófilo no meu consultório se eu não souber ser imparcial. Então, e acreditem, é difícil atender um pedófilo em consultório, mas você tem que tentar ser o mais imparcial possível para você não chutar ele do consultório e dizer, não, sai daqui, seu bandido.
suma daqui, esse cara não vai ter tratamento, ele não vai melhorar, ele vai continuar sendo pedófilo a vida inteira. Então, a imparcialidade ela é mais natural no perito psiquiatra, tem que ser. O psiquiatra, pela especificidade do seu exercício profissional, ele já tem que naturalmente ter menos preconceito com tudo. Agora, o perito, como é que é essa imparcialidade do perito? Porque às vezes a gente vê o perito tomando convicções automáticas. Convicções automáticas porque fulano vem com atestado de ciclano. Ciclano é um médico conhecidamente picareta. Então, já que ele vem com atestado de um picareta, então automaticamente ele não tem nada. Tem que cuidar com essas convicções já pré-concebidas. Primeiro porque está cheio de médico picareta, infelizmente. Está cheio de médico que vende atestado. Agora, o fato é que esses caras eles são indicados, né? Então, uma vez, uma reunião com o INSS no CRM, que era uma reunião dos médicos peritos do INSS, com uma grande parte dos médicos psiquiatras. Não eram com os médicos peritos da Justiça Federal, coisa assim, eram com os médicos psiquiatras, que o INSS estava tendo dificuldade de entender alguns atestados, algumas condutas e tal. E aí uma perita do INSS falou assim, mas o atestado de fulano de tal, que é sempre esquizofrenia, esse não vale nada. Eu falei, lógico que vale. De cada 100 atestados que ele dá de esquizofrenia, um vai ser esquizofrênico de verdade, porque essa é a epidemiologia mundial. Então, ele vai errar 99 e vai acertar 1. O que não pode é o perito errar 100% daquele que era esquizofrênico. Então, essa imparcialidade é algo que tem que ser bem trabalhada entre os peritos, para não ficar uma dinâmica automática de porque está tratando com um sujeito que não trata direito, porque vem com um atestado tal, ou porque já está afastado por muito tempo, ou porque sei lá, é porque trabalha em banco. Esses caras de banco têm tudo a mesma queixa, então, por causa disso, então, ele não tem nada. E a última coisa é algo que é bastante importante, isso se faz no mundo inteiro, uma tendência mundial, e acredito que a grande parte das varas já esteja fazendo isso, é tentar trazer o perito para dentro da vara. Então, acha lá um cantinho. O perito trabalha em qualquer canto. Põe uma maca lá, dá um estetoscópio e ele vai fazer a perícia. Mas acha um canto lá e põe dentro da justiça. Porque ele está minimamente sendo supervisionado. Se ele faz no consultório dele, sem nenhum assistente técnico de ambas as partes, o INSS não manda mais, a parte normalmente não tem, e você não conhece o cara, então você foi designado para uma vara nova, uma cidade que você nunca pisou na vida, você vai usar os mesmos peritos que estão lá. Você não conhece o cara. O laudo vem meia boca. Mas você tem que aceitar, porque você não conhece mais ninguém e tal. E o cara faz a perícia no consultório dele. E aí vem uma reclamação que o perito conversou com o fulano em 5 minutos. Ou aposentou com 25%, ou não deu capacidade, mas que foi em 5 minutos. Você não tem a menor noção se isso é verdade ou não. E dentro do ambiente da justiça, mundialmente, isso tem uma valorização um pouco maior. Então, de certa forma, existem outros olhos ali para saber se o perito está fazendo nas coxas ou não está, se ele trata mal o cara que ele está atendendo ou não, se ele atende em 5 minutos ou não, se ele atrasa demais, se ele tem qualquer outra inadequação comportamental naquele exercício. Obviamente, não é o juiz que está ali olhando, mas o resto da justiça vão ser os olhos nessa hora. Então, isso é uma questão importante. Ok, mas então a gente só falou do perito, né? E como é que a gente faz para o juiz conseguir melhorar essa rede? Bom, tem gente que já ouviu falar isso várias vezes, né? Savares, inclusive, se quiser ir embora, você já ouviu falar demais. Assim. Mas a questão é que vocês precisam ter mais contato com os peritos que vocês estão chamando para ser perito de confiança.
Como é que você confia? Como é que você confia algo tão importante para alguém que você nunca ouviu falar? De repente não tem qualquer referência. E eu sei que é difícil, eu sei que ninguém tem tempo, eu sei que já é muita coisa para vocês cuidarem, mas esse contato tem que ser mais próximo. Você tem que saber mais ou menos a índole, o perfil de funcionamento, as dificuldades desse período, passar feedback em relação aos laudos. Né? Passar feedback em relação aos laudos. Faço perícia aqui há 200 anos e, olha, faz anos que eu não recebo um feedback de se está faltando, não está faltando, o que precisa, o que não precisa. É que está boa a perícia. Eu sei que não está. Sei que sempre falta alguma coisa. Mas, assim, o perito, numa maneira geral, se ele não está totalmente capacitado, ele tem condições de se capacitar em prazos relativamente curtos. Não precisa ser necessariamente um pós-doutorado naquilo para fazer direito. Só que ele precisa de uma certa supervisão. Porque uma coisa que eu vejo, um movimento que vocês já devem ter percebido também, e eu percebo acontecer, é o seguinte. O sujeito está fazendo perícia porque ele gosta do que faz, ele estuda o que faz, ele tem interesse na matéria, ele quer fazer bem feito, ou ele está fazendo perícia só porque o consultório dele está meio devagar, ele precisa ocupar espaço e ganhar dinheiro. Então, há uma diferença muito grande, porque eu já vi vários peritos começam empolgadamente, enchem a agenda, ficam botando pressão para encher a agenda, enchendo a agenda. Dá um ano, eles não querem mais saber de fazer perícia, porque agora está fazendo mais cirurgia, então não quer mais fazer perícia, ou o consultório está mais movimentado e agora não vale mais a pena fazer perícia. Então, de alguma forma, você tem que tentar identificar isso. Qual é o interesse do cara em fazer perícia? Né? É óbvio, volto a repetir, nas cidades menores vocês têm muito mais dificuldades. Mas, se houvesse contato direto, se houvesse a facilitação do funcionamento da perícia, é possível que vocês consigam angariar mais fidelidade do perito. Né? E aí, como fazer no interior para tentar facilitar essa vida do perito? Bom, esse contato é indispensável. A outra coisa, a organização. Então, vocês estão chamando um cara que vai dirigir, sei lá, 200 quilômetros, vai passar um dia fazendo perícia. Aí, já aconteceu comigo isso. E aí, naquele dia, a secretaria vai ver, caramba, tinha, sei lá, 15 perícias marcadas e 8 não foram intimados, por exemplo. Então, dos 15 marcados, foram 6, 7. Porque alguma falha no andamento ali, ou esqueceu de intimar, ou intimou em prazo curto, e os advogados todos já estão dizendo, o prazo é muito curto, não vai dar para avisar, não encontrei o autor e tal. Então, a organização do funcionamento da secretaria ali para facilitar a vida do perito nesse aspecto ele é bastante importante. Por quê? O sujeito, muitas vezes, já tem receio em relação ao que está fazendo. O médico que nunca fez perícia, quando ele é intimado para fazer perícia, a primeira reação dele é de medo. Ele não sabe exatamente se ele pode dizer que não vai fazer, se ele é obrigado a fazer ou como fazer, como ele tem que se reportar. Então, muitas vezes, você consegue, até convence, consegue uma indicação, o sujeito vai aparecer lá, é óbvio, o laudo dele tem que ser minimamente bom, ou pelo menos estar em andamento galgando degraus para melhora. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente deixar ele muito perdido. Quantas vezes eu já vi pessoas que poderiam ser adequadamente capacitadas para fazer perícia e desistem porque não sabem mexer no IPROC. Não sabe mexer e não tinha ninguém disposto a ensinar. Como é que cadastra? Como é que não cadastra? Depois que cadastrou, o que eu faço? Onde que eu mexo? Certo? Então, essa supervisão, digamos assim, ela é importante para vocês conseguirem
angariar os peritos, para vocês conseguirem fidelizar o perito. Marca uma hora lá que o perito possa ir na vara, pede para alguém ensinar para o perito como é que funciona. É algo tão simples, para quem está no dia a dia é muito simples, mas para quem nunca entrou, não sabe nem por onde começar. Eu tenho que fazer um cadastro, tá? Para onde que eu ligo, o que eu faço, como eu entro, que documentos eu tenho que levar. Então, essas coisas são bastante importantes. Bom, na questão dessa tentativa de fidelização, então o contato é bastante importante, o feedback é bastante importante, essa facilitação da organização da vida do perito é importante. E na organização da vida do perito entra a questão da quisitação, dos quesitos complementares, das complementações e tal. Quisitação porque assim, já está cheio tem o SICOP, depois tem o laudo eletrônico, tem várias formas de a gente conseguir tirar todas as informações necessárias do perito sem encher de 25 perguntas diferentes, certo? Então, tentar ao máximo já usar as ferramentas que já estão disponíveis. Então, o laudo eletrônico, que de certa forma é derivado do SICOP, que a gente usava aqui em Curitiba já há bastante tempo, é aquela maneira em que os quesitos já estão embutidos ali. Então, você seguir a orientação do laudo eletrônico, você vai responder tudo o que é necessário e vai facilitar a vida do perito. Aquela coisa das perícias integrais, aquelas perícias completas, com 25, 23, 24 quesitos, aquilo havia uma demanda muito maior, de tempo, uma dificuldade muito maior de você terminar, completar o laudo. Então, era quase impossível você protocolar o laudo imediatamente após a perícia daquela forma. Hoje, não que seja fácil, mas é muito mais plausível você conseguir fazer a perícia e aí levar mais uns 10 minutinhos escrevendo o raciocínio para poder completar o laudo. Agora, ainda que a gente precise facilitar, então, a aquisitação das perícias, a vara também não pode ficar ficcionada só aonde o X está assinalado. Que aí entra a segunda demanda, que são de quesitos complementares, que muitas vezes já estão respondidos nos quesitos. E aí eu sei de coração que vocês não leem todos os laudos, tem que ter alguém responsável para fazer isso, fazer as triagens, etc. Mas é que tem vezes que a pessoa que é responsável por ler o laudo e dar a sequência, ela não está lendo todo o laudo, ela está lendo só o X. E aí, às vezes, as coisas se complicam. É aí que voltam quesitos que já estão respondidos, os quesitos já estão respondidos e não foi lido. Aí tem situações engraçadas. Esses dias um colega meu falou assim, hoje eu tive absoluta certeza que ninguém leu o laudo. Por quê? Porque eu protocolei errado o laudo de fulana, eu protocolei o laudo de ciclana. E, em vez de me avisar, olha, você protocolou o laudo de ciclana, não, vieram quesitos complementares em relação à perícia, ao laudo da ciclana. Então, ninguém leu, nem o advogado da parte, nem o INSS, ninguém leu. Leram o X lá, que estava capaz. E aí já encheram de pergunta, certo? Outro exemplo que eu gosto de dar uma vez, não é incomum de você não conseguir chegar a conclusões objetivas no laudo médico. Aliás, é muito mais comum, os médicos aqui, sei lá se por alguma sensação de onipotência, que insistem em achar alguma resposta. Mas é mais comum do que se apresenta a gente não ter uma resposta objetiva. E aí não ter X para assinalar. Certo? Então, aconteceu, há não muito tempo atrás, que, numa perícia minha, e que eu fiz uma explicação repetitiva do porquê que eu não ia assinalar nenhum X, porque eu não conseguia chegar a conclusões, porque tinha outros fatores que precisavam ser investigados, mais de questão ambiental e tal. E aí expliquei. Mas não deu 2 dias, liga a moça da vara e fala, olha, tem um laudo aqui que o senhor esqueceu de marcar o X. Ah. Qual que é o laudo?
Qual que é o nome do autor? Ah, é fulano e tal. Eu, ah, tá. Você está com o laudo aberto? Estou com o laudo aberto. Faz o favor para mim. Lê só o último parágrafo. O último parágrafo. Daí ela leu. Ah, concluindo, por conta disso, blá, 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 não há como fazer a definição, portanto, não preenche os quesitos abaixo, blá, 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 blá. Ah, tá. Mas e daí, doutor? E daí não tem X. Não tem X. Não tem X. Então, leiam, estudem o que eu escrevi. Se precisar de mais alguma resposta, eu tento. Alguma outra pergunta eu tento fazer. Mas agora o X eu não posso dar. Certo? Então, essas recorrências a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muito. Eu não tenho estatística disso, mas eu poderia dizer que 50% dos quesitos complementares estão respondidos nos meus laudos. E se não está respondido na conclusão, está respondido no corpo. Acontece muito, o que é muito comum, é o seguinte, o sujeito está com... Ele vem na perícia com documentos novos que não estão nos autos. Ele mostra para mim, eu transcrevo, aí ele dá para o advogado põe nos autos e manda perguntar, ah, e esses documentos novos aqui? Novo para quem, cara pálida? Está no laudo já. Só que daí mandam a gente ver de novo e tal, então, assim, certo? Então, esses cuidados a gente realmente precisa ter. E eu sei que essa não é a função de vocês. É a função da vara como um todo. Mas, de certa forma, se vocês estão esperando fidelidade do perito, vocês precisam também cuidar que isso não fique andando de lado. Por quê? Porque a mesma falta de tempo que vocês têm para a vida diária de vocês, a gente também tem. E responder um quesito complementar, para mim, é praticamente uma outra perícia, porque eu vou ter que... Não é assim, pegar, pá, respondi 2 minutos. Responder um quesito complementar é reestudar a perícia como um todo. Então, não é uma resposta simples sempre, é sempre uma nova perícia que eu estou estudando. Tem que estudar, volta todos os documentos, vou ler o que eu escrevi, se eu deixei de escrever alguma coisa importante, ou se eu errei em alguma coisa, às vezes acontece. Então, e aí, se o quesito... Às vezes, assim, por mais que seja um documento que já foi me apresentado na perícia, até eu descobrir que é o mesmo documento e fazer todas as avaliações, entender a letra do infeliz do colega lá que escreve uns garranchos e vê que é o mesmo e tal, numa perícia que eu fiz há 2 meses atrás, eu vou perder o tempo que eu levaria para estudar uma perícia inteira. Então, a gente tem que tomar um pouco esses cuidados, não fazer, tentar, né? Óbvio, não é possível, mas tentar não fazer tudo muito no automatismo. Porque esse automatismo, ah, chegou quesitos novos, chegou manifestação do advogado em relação ao quesito novo. Automaticamente já perguntar a respeito dos documentos novos, será que os documentos não foram apresentados na perícia? Se eu vi na perícia, mas eu não informei, documentos não protocolados, apresentados na perícia, bom, daí a culpa é minha. Mas se eu vi os novos documentos, eu informei que são novos documentos que não estão nos autos, que eu já transcrevi, e ainda assim me perguntam, aí faltou atenção, certo? Então, essa parte da organização, ela é realmente bastante importante. Eu posso dar um outro exemplo recente que acho que talvez fique mais prático para vocês me entenderem. Um LOAS de uma moça de uns menos de 40 anos. LOAS, um retardo mental leve. Então, estava fazendo um pedido de LOAS. Ela tinha um retardo mental leve, assim, nada muito importante. Sabia ler, sabia escrever com uma certa dificuldade, contas de matemática básica e tal. Conseguiu estudar na escola até sexta, sétima série, mais ou menos. Mas, por um contexto familiar, a família sempre protegeu demasiadamente a menina. Então, se ela tivesse automaticamente entrado no mercado de trabalho, ela teria uma vida totalmente independente hoje. Conseguiria trabalhar, ela conseguiria cuidar das coisas dela. Mas a família, ela era, digamos, temporona, né? Era a filha muito mais nova que os outros irmãos, os pais foram super protetores e ela acabou sendo a acompanhante dos pais, por assim dizer, desde muito jovem. Então, ela largou a escola não porque ela estava tendo dificuldade na escola ou porque não conseguia mais aprender. Não, ela largou a escola porque os pais começaram a ficar velhinhos e ela começou a cuidar dos pais.
Morreu o pai, morreu a mãe, ela foi morar com um irmão. E aí o irmão, bom, vamos tentar pedir um LOAS. Fato é que, do ponto de vista estritamente médico, ela não tinha uma incapacidade plena e absoluta, do ponto estritamente médico. É óbvio que havia um contexto ambiental ali que vai ter que ser adequadamente avaliado. Se mora em região rural, se não mora, qual tipo de condição ambiental ela apresenta e tal. E aí esse foi mais um caso, que eu não coloquei X nenhum. Por que eu não coloquei X nenhum? Porque, ao meu ver, isso vai depender muito, veja, do juiz, do perito, etc. Mas, ao meu ver, a minha responsabilidade na perícia é tentar ser o mais técnico possível daquilo que eu estudei na minha vida, que é medicina. Certo? Então, eu coloco no laudo que ela tem limitações, que elas não são graves, que o contexto ambiental hoje dela está restrito por conta de uma demanda que houve na família dela. Agora, ela poderia ter condições de trabalhar hoje? Não poderia. Se houvesse alguma, por exemplo, ela entra fácil em qualquer vaga para especial. De repente, ela mora ali do lado de um supermercado em que todos os empacotadores são cargos especiais. Ela conseguiria trabalhar. Mas não, de repente, ela mora numa zona rural e o supermercado mais perto está a 60 quilômetros dela. Bom, ela não vai conseguir trabalhar. Fato é que, ao meu ver, isso vocês podem até achar que, alguns achar que concordam ou discordam de mim, mas, ao meu ver, não é não é a minha posição como médico perito que eu tenho que dizer, não, ela não está capaz de trabalhar porque ela talvez more muito longe e não tenha qualquer condição e tal. Nesse caso de LOAS que eu estou falando. No meu modo de ver, eu tenho que dar a posição técnica. Eu vou explicar exatamente o que aconteceu com ela, que é um quadro de retardo mental leve, que se lá atrás a família tivesse dado um outro direcionamento e hoje ela estava trabalhando sem problemas, como não deu, ela tem essas restrições ambientais, e a decisão, efetivamente, tem que ficar com o juiz. Ao meu ver. Por quê? Porque, na verdade, o juiz que nasceu para decidir é o juiz, não é o perito. Apesar que muito perito gosta de decidir. Então, esse é o caso em que eu explico tudo isso e não marco X nenhum. E não marco X nenhum. E, ou seja, já ouvi falar de muitos juízes, falarem para mim, porra, mas aí você quebra, né? Porque marca logo esse X que essa mulher está incapaz e facilita a minha vida, porque eu vou ter que ficar escrevendo um monte aqui, o INSS vai me encher o saco e não sei o quê. Pode ser verdade. Só que daí vocês caem num outro risco. E qual que é o outro risco? O outro risco é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui do outro risco. Vocês lembram quando essas avaliações de LOAS passaram por INSS, passaram para a Justiça Federal, e quem fazia a avaliação ambiental era o oficial de justiça? Não era alguém do serviço social, não era um assistente social, era o oficial de justiça que ia fazer. Então, uma vez eu conversando com um oficial de justiça, que vocês jamais saberão o nome, ele me falou que, quando ele passou a fazer essas avaliações, a maneira dele agir era mais ou menos o seguinte, ele ia lá fazer avaliações, tinha que tirar fotografia e tal, e como ele tinha muito pena das pessoas, ele só tirava fotografia daquilo que era muito feio. Então, se a casa fosse bonitinha, então ele ia tirar fotos só dos cômodos que estavam aquela bagunça, ou até dava aquela maquiada na bagunça. Se tivesse um carro, se tivesse uma moto, se tivesse alguma coisa muito organizadinha, ele não tirava foto. Mas por que isso? Ah, doutor, porque eu vim de uma situação muito humilde, muito pobre, eu ralei muito na vida, eu sei a dificuldade que essas pessoas passam. E aí eu dou uma força para elas. Está certo isso? Vocês acham que está certo isso? Não? Sim ou não? Não está, né? Não está certo, né?
Então, se eu dou um empurrãozinho na minha perícia, eu estou fazendo a mesma coisa, tem que ser estritamente técnico. Esse é o meu ponto de vista. Eu posso ser estritamente técnico. Ser só estritamente técnico e escrever "está capaz e pronto", também eu sei que não é suficiente. Porque tem outros contextos que têm que ser avaliados. Mas muitas vezes, nessa intenção de ser estritamente técnico e saber que a decisão do juiz vai muito além do médico dizer se está capaz ou não, se está meio incapaz e tal, aí eu não preencho X nenhum. Conversando com alguns juízes, eles falam, não, tudo bem, então não dê empurrãozinho, mas escreva no laudo lá. Escreva no laudo que tem um contexto ambiental, que tem outras coisas a serem avaliadas, etc. Para, de repente, já facilitar, seja qual for a minha decisão, facilitar a minha argumentação e tal. Ok, perfeito. Então não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. O que falta? Pô, falta a comunicação entre o juiz e o perito. O perito que quer ser juiz, esse perito não é bom. Esse perito que, não, assim, tem um retardo mental leve, azar que ela foi super protegida pelos pais. Azar, ela pode trabalhar. Ou vamos pegar um exemplo inverso desse oficial de justiça. Em vez de ser um oficial de justiça que vem de uma origem humilde, que ralou muito, blá, 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 e tem essa empatia com a pessoa numa situação mais carente. Não, é um oficial de justiça ou um perito nazi-fascista, que acha que todo mundo tem que trabalhar, mesmo que sem as 2 pernas, e dá para trabalhar. Como é que vocês vão saber? Vocês não conhecem o perito? Certo? Então, entra nesse contexto todo da qualidade da perícia médica. 80% da qualidade da perícia médica é a responsabilidade do perito, não tem a menor dúvida. Mas acho que tem aí uns 20%, 30% que, se vocês conseguirem navegar um pouco mais em relação ao contato com o perito, eu acho que vocês podem induzir uma melhora na qualidade dessa perícia. E é indispensável essa comunicação, é indispensável esse conhecimento, né? Assim como o exemplo do oficial de justiça que eu dei, se a gente for escalonar, o oficial de justiça exagera um pouquinho, o perito exagera mais um pouquinho, chega na ponta final, vocês têm só que julgar, vocês vão julgar com uma informação totalmente enviesada. E esse não é para ser o conceito de justiça. Então, a perícia tem que ser fidedigna, como se vocês estivessem vendo aquilo. E não tem que ser decisiva, como se vocês estivessem decidindo aquilo. O perito não pode ser o juiz, apesar que muitas vezes acontece essa confusão. Essa é uma grande vantagem, porque no INSS os peritos apanham, né, das partes não, do avaliado, quando tem alguma coisa errada. Na Justiça Federal, quando eu termino a perícia e porventura o cara pergunta, e aí, doutor? Eu falo assim, meu, aqui é com o juiz, aqui eu não mando nada. Eu sei que eles não vão bater lá em vocês, né? Acho, mas aqui eu não mando nada. Ok, bom, mas vamos falar um pouquinho mais. Então, essa questão da qualidade da perícia, eu acho que vocês têm que prestar bastante atenção nesse quesito do contato, do feedback. Falta feedback, não precisa ser necessariamente vocês dando feedback. Talvez alguém que trabalhe diretamente com vocês, que está mais diariamente em contato com o laudo, em nome de vocês, eles vão falar, pô, precisam trocar uma ideia aqui com os laudos, algumas coisas estão faltando, está repetidamente faltando tal dado, precisa escrever mais isso. Isso é indispensável. Para a gente poder entender, para a gente poder melhorar, para a gente poder argumentar muitas vezes. Esses dias eu recebi um telefonema falando assim, doutor, você não escreve o diagnóstico nos quesitos, esse laudo novo lá, o laudo eletrônico, tem uns quesitinhos depois ali. Doutor, você não escreve o diagnóstico nos quesitos? Você, às vezes, só coloca o código, às vezes não coloca. Eu falei, mas automaticamente já vai protocolado. Quando você protocola, automaticamente já dá o diagnóstico que você escolheu ali no campo.
Aí ela falou assim, não, no teu não está vindo. E era verdade. Não sei se por uma diferença do software que eu estava usando, os meus laudos estavam indo sem diagnóstico. Mesmo que eu selecionasse, tal, na hora de protocolar não ia o diagnóstico. Eu não fico voltando, eu não tenho toque. Tem perito que tem toque. O cara faz o laudo, depois fica voltando eternamente no processo para saber o que deu. Tem juiz que também tem isso. Tem. Vários. Eu não tenho. Graças a Deus não ia ter tempo para fazer isso. Então, eu não teria como saber se ninguém me avisasse que os diagnósticos não estão entrando. Certo? Então, essa questão do feedback. Bom, e aí falando como médico, perito, para vocês tentarem entender um pouco a cabeça da gente na hora que a gente vai fazer a avaliação. Como é que a gente vai estruturar o raciocínio clínico, né? Para poder fazer toda a elaboração do laudo, para tentar chegar em alguma conclusão. O raciocínio clínico ele vai ser baseado num tripé. Um tripé do exame físico, na perícia, ou do exame de estado mental, no meu caso. O quadro clínico do indivíduo, a evolução do indivíduo, compatível com o que a medicina preconiza. E os dados médicos que estão vindo, seja prontuário, seja atestado e tal. Então, isso tudo é o tripé. Aí tem associação. O que a gente associa aí? O tempo que ele já foi afastado, a profissão, o histórico de afastamentos anteriores, etc. Nem sempre a gente tem todos esses dados. Por exemplo, nem sempre o INSS protocolo o sabe. Agora que ele estava em greve, por exemplo, foi até um pedido, né, doutora? Ó, se for indispensável, sabe, peçam, senão as coisas vão atrasar demais. Então, a gente vai dançando conforme a música. Mas, e aí o que acontece? Qual é o problema desse tripé? Bom, o problema desse tripé, às vezes, começa com a própria documentação médica. Então, os famigerados médicos fornecedores de atestado. Então, a gente perde um alicerce da nossa perícia quando vem um atestado que tem mais chance de ser exagerado ou com diagnósticos que são totalmente incompatíveis com a própria queixa do indivíduo, ou prontuários que se resumem em SP, 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 que é sem particularidades, sem particularidades. SP, prescrição mantida. SP, prescrição mantida. Está cheio de vezes que você pede o prontuário com a esperança que venha alguma informação a mais, vem isso. SP, prescrição mantida. Nós, da psiquiatria, temos um pouco mais de sorte, porque se houver um prontuário da psicologia, geralmente a psicologia escreve um pouco mais. Quando é tratamento via SUS, a psicologia é obrigada a fazer um prontuário. Tratamento ambulatorial, não. Então, quando é um tratamento via SUS, a psicologia escreve um pouco mais, geralmente com uma letra também mais legível, então facilita para a gente. Mas, para outras especialidades, às vezes o prontuário não ajuda absolutamente em nada. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem no tripé. A realidade do SUS ela é um tanto quanto cruel também com os médicos. Então, para vocês terem uma noção, eu deixei de atender numa clínica pelo SUS aqui em Curitiba o dia que eu tinha 40 pacientes para atender numa manhã. Dá para atender 40 pacientes com qualidade? Psiquiatria, 40 pacientes das 7 ao meio-dia, dá para atender? Não dá, né? Dá para fazer milagre? Também não dá, né? Isso que eu era dos que menos atendia. Tinha gente que fazia 50, 55 pacientes. E o que acontece com um cara desse? Doutor, eu preciso de um atestado. Lógico. Faz o atestado e entrega. Por quê? Porque tem uma máxima na medicina via SUS. Eu demoro 1 minuto para fazer um atestado e 15 minutos para explicar que eu não vou dar um atestado. Então, ele vai fazer o atestado. Certo? Esses atestados fomentam INSS, Justiça Federal. E, às vezes, os atestados não dizem absolutamente nada. Põe um diagnóstico subjetivo lá, mas é um atestado. Essas coisas são tão automáticas. E uma vez aconteceu um negócio engraçado. Fiz a perícia num sujeito que ele era
ele estava trabalhando, ele tinha se mudado para o litoral, estava trabalhando lá de alguma coisa, provavelmente, mas ele queria manter-se em auxílio-doença da empresa, do emprego formal que ele tinha aqui. E aí ele dizia que estava fazendo um tratamento no SUS em Curitiba, inclusive nessa mesma clínica que eu tinha trabalhado, que atende 40 pacientes por manhã, que cada médico atende 40 pacientes por manhã. E aí eu falei, mas como é que você faz um tratamento? Você está morando no litoral, você vem para cá toda semana consultar com a psicóloga? Você fala, não, eu venho, de vez em quando eu venho e tal, não sei o quê. Eu falei, então tá, me dá os teus últimos atestados ali. E o último atestado dele era de alguns dias depois que havia sido intimado, que ele havia sido intimado para a perícia. Aí o que o cara fez? O cara pegou, imprimiu, o advogado, ou ele imprimiu aquela página de rosto da intimação, dizendo que ele ia ter perícia comigo no dia tal, e levou na tal consulta, que ele fazia 6 meses que não ia. E entregou para o psiquiatra, olha, tem uma perícia aqui no dia tal, será que você pode fazer um atestado para mim? Eu conheço, inclusive, o psiquiatra. O cara é gente boa até, mas faz esse ritmo de psiquiatria industrial. Aí o cara, não, faça o atestado assim. Ele pegou aqueles atestados que já estão prontos, só precisa preencher o espaço, pegou o papel e em vez de ele escrever atesto que o senhor fulano de tal e colocar o nome do paciente, falou atesto que o senhor Carlos Augusto Maranhão de Loyola encontra-se em tratamento, o CID-F tanto, não sei o quê, impossibilitado do trabalho por 90 dias. Aí eu peguei o atestado e tal, olhei, achei engraçado, continuei minha perícia, terminei a perícia, o sujeito falou, doutor, os documentos ficam com você ou comigo? Eu falei, não, esse atestado que é meu, e os outros são teus. Vou pegar e vou entrar no INSS ver se eu consigo um afastamento. Né? Então, essa é a dinâmica que tem no SUS, a gente tem uma dificuldade nesse pilar de avaliação, porque as coisas são muito automáticas, os atestados são frágeis, a evolução de prontuário ela é frágil. Né? E aí a gente tem os outros 2 pilares, que é o exame físico e a apresentação da doença, que eles ficam fragilizados dependendo da intenção de manipulação do autor, certo? Então, pode parecer que não, mas a doença psiquiátrica ela tem uma curva esperada. Essa curva a gente vê na ciência, a gente vê em consultório, a gente vê em todos os lugares. A gente só não vê nas perícias. Então é o sujeito que está tomando 5 quilos de remédio, mas está cada vez pior. Mas por que está tomando, então, 5 quilos de remédio? Ah, não, porque o médico mandou. Não, mas então você começou o tratamento, você está cada vez pior e você continua o tratamento? Na vida real não funciona assim. Na vida real, as doenças psiquiátricas também têm ciclos. Na vida real, a depressão grave, ela é limitada. O sujeito não passa o resto da vida trancado num quarto escuro se ele tiver um quadro depressivo. Ele pode passar, de repente, 1 semana, 2, na fase aguda da doença. Depois não quer dizer que a doença vai necessariamente remitir, mas ela não vai ficar intensamente grave o resto da vida. Então, essas coisas dificultam a gente na avaliação. Na avaliação, por exemplo, avaliação do ortopedista. Bom, vocês me desculpem, porque eu vou acabar repetindo muito casos de psiquiatria, obviamente. Mas assim, na avaliação do ortopedista, então, tem uma lesão X, o ortopedista tem prova e contra-prova no exame físico para fazer. Mas, às vezes, o avaliado começa a gritar de dor antes do ortopedista tocar a mão. Então, ele não ajuda. Aí fica mais ou menos que nem a história do Neymar, né? Ele até sofreu falta, mas porque ele deu 3 piruetas, se jogou de cabeça para baixo, ficou gritando de dor, chamando a maca, o juiz, na dúvida, ele, será que foi falta mesmo? Então, o autor, ele se prejudica demais quando ele exagera na simulação. Por quê? Porque se a gente não tem um prontuário coerente, se a história que ele está ali falando, ela é muito atípica, e o exame que ele está fazendo não tem nada a ver com a realidade, vai
detonar a nossa perícia. Vai detonar a nossa perícia. Então, assim, não que eu fale isso na expectativa que os autores não simulem na perícia, porque isso é do ser humano. Porque isso é do ser humano. Nós, peritos, temos que entender, saber conviver com isso. E a gente tem que tentar usar estratégias de entrevista, de exame físico, etc., para conter essa ânsia do indivíduo em nos convencer de que ele está gravemente doente. Às vezes não adianta em nada, mas às vezes a coisa vai se colocando no lugar. E a simulação, ela é o esperado, de certa forma. Mas não diria a simulação, aí seria uma inadequação gramatical. A simulação é quando não tem nada e o sujeito está inventando. Esse não é o mais comum. O mais comum é a sobressimulação. Até tem alguma coisa e o cara está exagerando. Isso acontece a maioria das vezes nos quadros depressivos. O sujeito até passou por um quadro depressivo agudo, ele experimentou aquilo, mas aquilo já remitiu, mas ele continua transcrevendo a mesma sintomatologia que ele estava naquela época, lá, 2 anos atrás. Certo? Então, essa questão do tripé, novamente, da simulação na perícia e da inadequação, da evolução do quadro clínico, se isso aí estiver muito torto, a gente vai se basear ainda mais nos dados médicos. Se os dados médicos forem muito ruins, a perícia está muito mais suscetível a falhar. Mas se falhar, também tem que estar claro por que está falhando. Tem que escrever os motivos da dificuldade de descrever as coisas. Não é simplesmente dizer, está capaz e pronto. O perito tem que dizer, caso de difícil avaliação, por causa disso, porque nesse tripé o documento médico é uma porcaria, porque a evolução do quadro clínico ela é incompatível com a realidade médica, e porque na perícia a pessoa se apresentou com um comportamento totalmente inadequado em relação aos preceitos psiquiátricos. Assim, a gente dá mais informação para o juiz, que uma coisa que até acho que o Savares me falou, é a dificuldade de vocês entenderem se aquele laudo está sendo dado com qual grau de certeza. É capaz, mas você tem certeza que é capaz? Mais para 90% de certeza ou mais para 40% de certeza? Não tem como medir. Mas se vocês tiverem noção da dificuldade que a gente teve para fazer e para chegar à conclusão, talvez vocês tenham melhor a noção de por que aquilo se delineou daquela forma. Porque é incrível que assim, tem perícias que, sem sacanagem, a gente demora 3 horas para escrever. E lê, e refaz, e lê o que anotou, e revê, e vai de novo os documentos, entra em cada detalhe, etc, etc, etc. E aí, às vezes, você simplesmente marcar o X na porcaria do quadro lá que pede o X, quem lê parece que fez em 5 minutos. Parece que o caso é fácil. Então, se eu demorei 3 horas para fazer a porcaria da perícia, é porque ela foi difícil e porque eu tive muitas dúvidas. E, de certa forma, essas dúvidas têm que estar descritas em alguma forma. Lógico, o raciocínio clínico delineado para entender por que chegou naquela conclusão, mas as dúvidas têm que estar abertas ali. Porque o perito não vai ser infalível nunca. Certo? Então, e aí, voltando no tripé, o que acontece muito é da sobressimulação, a simulação em perícia. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas então você consegue descobrir sempre quando as pessoas estão simulando? Eu falo, lógico que não. Um dia, se eu tiver um juízo final, né? Aquela coisa, né? Você morreu, foi para o juízo final, a primeira coisa que eu quero perguntar é quantas vezes eu fui enganado de verdade? E quantas vezes eu me enganei? Por quê? A gente lida com uma população que acaba sendo mais fácil de identificar sobre simulação, porque, poxa, infelizmente, são as pessoas com menos capacidades intelectuais, baixa escolaridade e tal. Agora, o indivíduo que estudar como simular, ele pode simular perfeitamente. E como é que a gente faz? Qual é a orientação de qualquer livro
em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, para você identificar mais facilmente simulação. É tempo. É tempo por quê? Porque simular dá trabalho. É fácil simular em meia hora de perícia. Mas simular num hospital dia, ele não vai conseguir, por exemplo. Simular numa perícia mais prolongada, talvez fique mais fácil da pessoa cometer falhas na sua simulação. Então, o sujeito que está mal avaliado, digamos, chega um cara, não, tá. Um diagnóstico incomum, por exemplo. O cara trabalhou bem até os seus 45 anos de idade. De repente, ele começa a vir com uns atestados episódicos de esquizofrenia e está afastado. O prontuário é fraco, o tratamento é ambulatorial, superficial, e ele continua afastado. Bom, primeiro que a esquizofrenia não dá em 50 anos de idade. Segundo que o esquizofrênico, por natureza, ele vai passar por um tratamento mais intensivo. Seja a polícia mandando ele para o manicômio, seja a família se organizando. Por quê? Porque o esquizofrênico instável, ele causa tumulto. E aí ele vai lá, conta sobre os delírios que ele ouve, umas alucinações auditivas, etc, etc. Você não acha nenhum sinal físico das medicações que ele supostamente está tomando, porque os antipsicóticos potentes, eles vão dar noções que o cara está tomando. Então, é muito comum, às vezes, você pega lá, está tomando 40 miligramas de Aldol, não sei o que, você não está tomando. Por que não está tomando? Porque não chegava nem andando aqui, ia chegar de maca. E aí tá, o cara já foi afastado por 2 anos, etc. Fica aquela pulga atrás da orelha. Por quê? Porque, caramba, ninguém vê esse cara. Num prontuário de hospital dia, a gente teria a fidelidade do funcionamento dele, diariamente sendo observado e relatado o comportamento. Não vai. Não vai porque não precisa. Um esquizofrênico, começou aos 50 anos de idade. Então, essas coisas vão matando o nosso tripé. E aí é que a gente tem que delinear o raciocínio clínico. Porque a simulação, voltando, a simulação, ela vai ser, a simulação e a sobressimulação, elas vão ser realizadas de acordo com o meu entendimento de como eu vou convencer aquela pessoa de que o meu caso é grave. Então, se a pessoa não tem muito contexto intelectual para saber como é aquele caso grave, ela vai achar que começar a gritar de dor por qualquer toque superficial na pele é sinal de que o ortopedista vai me aposentar. E daí, na psiquiatria, o mais divertido. Eu vou tentar me fazer passar de louco para que o cara acredite que eu sou louco e ele me aposente. Certo? E aí que a gente vê os conceitos... Você vai pedir para eu falar do cachorro, né? Aí que a gente entra naqueles conceitos lá das simulações bizarras. Essa do cachorro, eu chamei a senhora para entrar na sala de perícias e quando ela estava na porta, ela falou, não vou entrar. Por que não vai entrar? Porque tem um cachorro ali. Não é um sintoma psicótico. Ver cachorros, então, é uma tática para vocês já. Ver bichos não é sintoma psicótico. A não ser que a pessoa tenha passado por uma síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma doença pré-demencial pelo histórico de abuso de álcool. Fora isso, ver bichos, dizer, não, toda noite eu deito na cama e tem um bicho que anda na minha cabeça ou sobe na minha cama e tal. Não, pode ser qualquer coisa, inclusive simulação. Pode ser um bicho mesmo. Mas não é psicótico. Daí essa senhora fala, tem um cachorro aqui, eu não vou entrar, tem um cachorro. E aí ela não esperava a minha pergunta, eu falei, tem um cachorro, e o que o cachorro está fazendo? Ela travou por 1 milésimo de segundo e falou assim, ele está abanando o rabo. Eu falei, então é amigo. Então tá tranquilo, pode entrar, vamos seguir a perícia e o cachorro não vai morder. Então, outras coisas, já vi um cara que imitou um cachorro na sala.
Enquanto eu escrevi o laudo, ele ficava girando, 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 sentou. Aí ele viu. Aí isso que é o mais interessante. Quando essas simulações são exageradas, quanto mais eles percebem que não estão gerando nenhuma reação na gente, mais eles simulam. Até que ele engatinhou, foi do lado da cadeira e levantou a perninha para fazer de conta que ia fazer o xixi. Não é meu telefone. Não, obrigado. Nem você pedindo o meu, né? Que ia ser pior ainda. Então, assim, esse tripé, esse tripé para a gente poder fazer uma perícia com bastante definição, ele, de alguma forma, ele está sempre capenga. Seja porque houve uma sobressimulação, seja porque a história clínica não está adequada, seja porque os dados médicos não ajudam muito. E a gente tem que lidar com isso de alguma forma. Agora, o importante, eu acho que o que talvez falte nas perícias, e por isso essa reticência de que as perícias têm muito má qualidade, o mais importante é que haja essa comunicação entre a vara e o perito, de que essa indefinição, ou essa dificuldade, ou essa incerteza, essa insegurança, que às vezes parece inexistente quando a gente só vai lá e marca o X, que ela existiu para eu chegar no final do parecer. Então, por quê? Porque senão acontece essas bizarrices de você tem um laudo dizendo que o cara está capaz, tem o X marcando no capacidade, e porventura vocês chamam para audiência e chega um sujeito ali, todo torto. E, obviamente, vocês vão olhar para aquilo e falar assim, não, mas não é possível que esse cara esteja capaz. Não é possível que esse cara esteja capaz. Então, eu não vou ficar distrito ao laudo e vou dar a minha decisão aqui, daí vou ter que ficar ouvindo o procurador do INSS chiar e tal. Mas o que falta? Eu acho que falta, essencialmente, falta comunicação. Essencialmente, falta o feedback do juiz, da vara, em mostrar para o perito que ele não tem que ser onipotente e dizer está capaz ou não está capaz, é branco ou é preto. A grande maioria dos casos vão ser cinza. E a gente tem que mostrar, não, é cinza, mas é um cinza mais preto aqui, por causa disso, disso e disso. O juiz faça a decisão de acordo com o que lhe convier. Mas por quê? Porque a decisão tem que ser do juiz. E eu acho que nessa transformação para a celeridade do laudo, que aconteceu, sei lá, quase uns 10 anos atrás, eu acho que talvez nós, peritos, consequentemente as varas, talvez a gente tenha se perdido um pouco nisso. E como ficou um negócio, para ser mais célere, ficou mais matemático, deu mais essa conotação de que é indispensável ter um X. E, ou seja, ou tem que ser preto ou tem que ser branco. E como é mais célere, o laudo também está vindo menos descritivo, e aí fica esse ato gigantesco entre o que o perito viu, qual foi o raciocínio clínico, e o que chega lá na ponta para vocês. Se vocês eventualmente chamam o sujeito para uma audiência e olham e falam, caramba, mas o cara ele está babando aqui, e o cara está dizendo que ele está capaz, por que isso? Ok? Bom, estou sempre aberto aí a discussões, elaborações. Eu costumo dizer que assim, eu não venho aqui para dar aula de nada, não sou professor de porcaria nenhuma. Eu sou só psiquiatra, gosto de fazer perícia, e essa é uma dinâmica constante, assim, é um contínuo aprendizado e uma contínua formação de um trabalho o menos falho possível. Não dá para ser perfeito, mas o menos falho possível, o mais assertivo possível. Então, estamos aí. Obrigado. Bom, colegas, agradecendo a exposição do Dr. Loyola, sucintamente, parece que um ponto fundamental que ele coloca para nós é repensarmos o quanto nós mesmos somos responsáveis por essa pretensa má qualidade da perícia, né? Pela falta de comunicação, de interação com os peritos, que são a nossa longa mano, são os peritos de confiança do juízo. E eu, estudando, apavorado para vir presidir a mesa, achei um pensador novo, um tal de Abraham Lincoln, e que ele dizia uma frase, eu não sei em que momento ele colocou isso, mas que eu comecei a adotar a partir de hoje,
para todos os meus peritos. Aquele que compreender que não pode ser um perito honesto, seja honesto, não seja perito. E isso serve não só para perito, serve para qualquer atividade profissional. E é importante ter noção, principalmente, da imparcialidade e da falta de preconceito com os atestados e nós com os advogados. Muitas vezes, porque vem do advogado tal, esse aqui não tem direito, ou é 171, nem sempre é assim. Doutor Loyola, gostaria de agradecer. Obrigado. Pegar uma lembrança em nome da Imagens. E 2 recados para os senhores. Primeiro, o Alessandro, como estava sem o que fazer lá no fundo, já pesquisou, e a revista da ABHO, que o professor Sandro disponibilizou para pesquisa, para vocês consultarem, está disponível para download gratuito, freezão, tá? No site abho.org.br. Mas a outra é só comprando. Mas a da ABHO está disponível grátis. Nós vamos fazer 15 minutos de coffee break, tá? Não vai ter pergunta para os nossos palestrantes, até porque eles se dispuseram a ficar conosco nas oficinas de trabalho. De imediato, após os 15 minutos, já passamos para as oficinas, são 5 grupos de trabalho, para a discussão dos temas com os nossos facilitadores. Tá? Muito obrigado.